A paz do Senhor Jesus, eu vos saúdo nesta manhã com a paz do nosso Senhor Jesus, nesta manhã de quinta-feira, que o Senhor te abençoe poderosamente, com toda a sorte de bênção e de vitória. Aqui quem vos fala é o pastor Vicente, e mais uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar contigo uma mensagem do coração do Senhor para o seu coração. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, 7, 8, diz assim: o apóstolo prevê o seu martírio. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto espera a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7, 8, 3 versículos, qual será explanado aqui neste momento. O apóstolo Paulo ele está falando sobre um martírio na qual ele estava prevendo. E nesse martírio, Paulo diz que quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. E nós sabemos que libação é um ato que era feito e que era necessário e que derramavam um tipo de líquido, geralmente vinho, água, azeite ou outro líquido, com referência a uma divindade espiritual ou à memória de alguém falecido, ao ritual comum. E diversas religiões praticam e práticas cultuais, e são também atos antigos e rituais. Nós sabemos que quando Elias, ele ali diante daquela escassez que estava havendo em seu período de 3 anos e meio, de um período longo, que conforme a sua profetização, ali tinha acontecido diversas coisas. Muitas coisas aconteceu diante da profetização de Elias, diante de um tempo e depois de metade de um tempo. Elias falou tempos e metade de tempo. Então, dentro deste período, segundo a escatologia, nós temos uma base em qual tempo ou quanto tempo demorou ali acontecendo em vigor a profetização de Elias. Mas lembra que quando Elias estava diante do altar do Senhor, ele não mandou colocar fogo, ele não pediu para colocar fogo, Elias pediu para pôr água. Então havia formas de libações, de apresentação diante de uma divindade, diante de um Deus, diante de um ser espiritual. E que se apresentava, ou alguém apresentava-se diante desta divindade, e se apresentava de várias formas. Paulo, aqui nesse texto, Paulo diz que ele próprio está sendo já oferecido por libação. Ele próprio está se apresentando como uma própria libação, como
algo para ser apresentado a uma divindade, a Deus. E nesta fala de Paulo, ele diz que o tempo da partida dele era chegado, ou seja, ele estava prevendo o seu martírio, ele estava prevendo a sua morte. E dentro deste texto, ele diz que já era chegado, já estava se aproximando, já estava diante dele praticamente. E aí o apóstolo Paulo, mais firme na sua fala, ele conduz a Timóteo a ver como ele estava e o que ele estava vivendo naquele momento, naquela ocasião. E ele diz: olha, Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação, isto é uma verdade diante do Senhor. Eu já estou prevendo que o tempo da minha partida é imediato, está chegando, é logo. Mas, Timóteo, eu combati com um bom combate. Olha só a certeza de Paulo, que em todos os sofrimentos que ele viveu e que ele estava vivendo, nada fez ele abandonar a fé. Não existiu, nem houve alguma coisa que pudesse fazer Paulo desistir da caminhada, desistir do que Deus tinha para ele, desistir daquilo para que ele foi chamado. Ele, aqui nesse texto, na sua carta para Timóteo, ele diz que ele perseverou. Quando ele diz que combateu com um bom combate, Paulo está dizendo que os combates que ele viveu não foi poucos, foram muitos. Mas ele combateu com um bom combate da fé, com a perseverança, com a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor, vivendo o querer do Senhor em sua vida. Ele não desistiu. Então não há motivos, não tem e não haverá motivos para que você possa querer desistir. O apóstolo Paulo está vendo o seu martírio, em que a sua vida será tirada por permissão de Deus. É claro que por permissão de Deus. Mas ele prevê isto. E mediante aquilo que ele vê que estava para acontecer futuramente, Paulo diz que ele combateu. Eu combati com um bom combate. E o bom do combater com um bom combate, meu irmão, minha irmã, é você nunca abandonar a fé, é você nunca se esquecer de Jesus, é você nunca abandonar o Senhor. Porque nos momentos mais precisos da sua vida, o Senhor não te abandonou. O Senhor não me abandonou. O Senhor não te abandonou. Nos momentos que mais precisamos, que necessitamos dele, do Senhor, o Senhor não me abandonou, não te abandonou. Então combata com um bom combate. Persevere na sua carreira, persevere no seu chamado, persevere no que Deus preparou para a sua vida. Persevere, meu irmão, minha irmã. Combata com um bom combate, complete a sua carreira, complete o seu chamado. Mas quer saber? O combater e o completar a carreira, o que nunca pode faltar no combater com o bom combate, completar a carreira, o que nunca pode faltar no meio disto é a fé, meu irmão, é a fé, minha irmã. A sua fé tem que continuar em Deus. A sua perseverança tem que continuar em Deus. Combata com um bom combate. Combata com um bom combate, acabe a carreira. Chegue o final da sua jornada, mas nunca abandone o Senhor.
Nunca abandone a sua fé em Deus. Nunca abandone Deus, porque nos momentos mais precisos que você chamou, que você invocou ao Senhor, o Senhor não te abandonou. O Senhor não deixou de te ouvir. Ele não ficou ali sem nenhuma preocupação em te ajudar. O Senhor se preocupou. O Senhor se apressou em te ajudar. Então combata com bom combate, complete a sua carreira, mas mantenha firme, mantenha fixo, mantenha a firmeza da sua fé no Senhor. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Então Deus tem algo preparado, uma surpresa preparada. Deus preparou uma surpresa para aqueles que perseveram e que combate com um bom combate, que persevera aguardando ali, caminhando em sua carreira e guardando a sua fé. Então, Paulo diz que Deus preparou uma coroa da justiça para ele, para entregar a ele, ou seja, um galardão pela sua perseverança. Um galardão pelo seu perseverar, pelo seu nunca desistir, pelo seu nunca se esquecer de Deus. Então Paulo claramente diz que havia uma coroa da justiça preparada para ele. Mas não seria somente para ele, meu irmão, minha irmã. Há esta coroa da justiça que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. E o Senhor, Ele te ama. Mas essa coroa da justiça só será entregue para aqueles que perseverar. Então nunca abandone o Senhor, não abandone a sua fé. Não abandone o Senhor. Persevere, fique firme em Deus. Acabe a carreira, mas mantenha firme a sua fé em Deus. Mantenha firme a sua fé no Senhor. Porque a coroa da justiça está preparado para aqueles que Ele ama, não somente para mim, disse o apóstolo Paulo, mas também para todos. Ele diz que a coroa da justiça, o galardão de Deus, ou seja, o galardão de Deus, que Deus dará àqueles que foram fiéis e que perseveraram na jornada, enfrentando todas as tempestades, enfrentando tudo o que veio para tentar lhe destruir, mas que perseverou firme em Deus. Perseverou firme na fé. Então Deus tem uma coroa da justiça guardada. Deus tem uma coroa de vitória, de honra para aqueles que perseverar. E você está perseverando. Você está perseverando. Eu sei o quanto tem sido difícil para você os combates enfrentados na caminhada com Cristo. Não é fácil, mas persevere, porque o Senhor te chamou e o Senhor te escolheu. O Senhor sabe que você pode receber esta coroa da justiça que Ele preparou para você, porque você é um daqueles escolhidos, você é um daqueles que tem o chamado de Deus para a sua vida. Persevere. E Paulo diz que não é somente para mim, mas é para todos aqueles quanto ama a sua vinda. Aqueles que amam a vinda, ou seja, sabe que o Senhor virá, sabe que o Senhor há de voltar e está perseverando. Os combates enfrentados na caminhada com Cristo não são fáceis, mas persevere, porque o Senhor é contigo. Deixo esta breve reflexão para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor Ele possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor possa trazer a paz intensa, imensa no seu coração. E te abençoe do alto céus, com toda a sorte de bênção e de vitória. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o pastor Vicente. E eu passo deixando esses 3 versículos para a sua vida em 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 6, 7 e 8. Que o Senhor te abençoe
A paz do Senhor.